E olha, a noite ontem foi de muita tensão, aflição e de incertezas em Brasília, por causa da votação daquela medida provisória que está chegando hoje ao final do seu prazo, ainda falta passar pelo Senado, que aumentou o número de ministérios. É a reorganização do governo que foi colocada em pauta e colocada em prática pelo governo Lula e que, como toda medida provisória, precisa passar pelo Congresso Nacional. Passou na Câmara? Passou. Passou por um placar elástico? Sim. 337 votos a favor da medida provisória, 125 votos contrários. Então, ela está aprovada e segue hoje para votação no Senado, já que hoje, se não houver aprovação nas duas casas, ela deixa de valer e aí nós voltamos a ter a estrutura administrativa que vigorava durante o governo Jair Bolsonaro. A diferença é muito grande. 23 ministérios no governo Bolsonaro, 37 ministérios no governo Lula. Esse placar de 337 votos a favor não reflete o grau de tensão que envolveu a aprovação dessa medida provisória. Inclusive com parlamentares de partidos que têm ministérios, como por exemplo União Brasil, PSD, votando contra a reestruturação da esplanada dos ministérios. Comenta-se que 1 bilhão e 700 milhões de reais foram liberados em emendas na véspera dessa votação, também ali numa tentativa quase que desesperada do governo federal de criar um clima mais favorável. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, havia advertido que a situação não era bolinho não para o governo federal. O presidente Lula me ligou de manhã, nós conversamos, eu expliquei para ele as dificuldades que o governo dele tem e precisa que a imprensa trate isso com clareza. O problema não é da Câmara, não é do Congresso, o problema está no governo, na falta ou ausência de articulação. E eu não tenho mais como empenhar o meu papel em estar conduzindo as matérias do governo. É importante que as pessoas saibam, e eu venho dizendo que a realidade do Congresso Nacional não é a mesma, sem nenhum tipo de achaque, sem nenhum tipo de arroubo. Não há achaque, não há pedidos, não há novas ações. O que há é uma insatisfação generalizada dos deputados e talvez dos senadores, que ainda não se posicionaram, com a falta de articulação política do governo, não de um ou outro ministro. Isso é que tem que ficar claro. Bem, quando o presidente da Câmara fala, e olha, ele foi absolutamente claro, usa a expressão insatisfação generalizada. Isso mostra qual é o ponto hoje que vive a relação entre Congresso Nacional e Poder Executivo. Algumas dúvidas. Para que serviu esse aumento tão grande no número dos ministérios, de 23 para 37? Porque essa foi uma prática muito usada por governos do PT para, digamos ali, acomodar a base, né? Como se diz. Você distribui cargos, alguns ali que são quase só decorativos, com pouco dinheiro e poucas funções executivas, mas contenta todo mundo. Dessa vez não contentou, mudou muita coisa e mudou a relação do parlamento com o poder executivo. A outra dúvida é a seguinte: para que tantos ministros, se no fundo, os parlamentares ainda querem ouvir do presidente da República a palavra final? É nele que está hoje colocada a garantia daquilo que é prometido ao Congresso e depois não entregue. Então não adianta você ter 10, 20, 30, 40, 50 ministros se só o titular da presidência é que tem ainda algum tipo ali de base para negociar com parlamentares. Não cabe ao presidente da República fazer isso. Mas nas outras gestões, Lula teve esse tipo de papel. E acho que a última pergunta é: Lula 3 vai ter vontade, vai ter paciência, vai de novo se colocar nessa forma protagonista no relacionamento com o Congresso, ou essa parte que já passou do tempo para ele? Nesse momento aqui, ele tem se mostrado muito mais interessado em questões internacionais do que no varejão da nossa política. Mas isso faz parte da rotina do presidente da República.